Bom dia, meu querido estudante, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma aula de Física num curso aqui no YouTube. Hoje falaremos sobre o comportamento de um condutor em equilíbrio eletrostático. Porém, aquela ênfase na parte de campo elétrico ela já foi dada. Eu já expliquei para vocês numa outra oportunidade sobre o que é blindagem eletrostática e o que é o poder das pontas, por exemplo. Hoje, a abordagem vai ser sobre o potencial elétrico neste condutor em equilíbrio eletrostático. Tudo bem? Se ficar alguma dúvida, você sabe que pode me procurar no Instagram ou através dos comentários aqui no YouTube. Bora para mais essa aula, então? A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o que significa, o que é uma superfície ou uma linha equipotencial. Vimos anteriormente que carga elétrica gera ao seu redor diferentes potenciais elétricos. O potencial elétrico, medido em volts, ele representa a quantidade de energia potencial elétrica que uma carga vai ter quando for colocada naquela região, colocada naquele local. Então, quando eu falo, por exemplo, o potencial elétrico do ponto A é de 120 volts, quer dizer que se eu colocar uma carguinha ali de 1 coulomb, ela vai estar com uma energia potencial elétrica de 120 joules. Então, o volt é a unidade do potencial elétrico que representa quantos joules de energia potencial elétrica uma carga vai ter naquele ponto imerso em um campo elétrico. Pois bem, quem gera esses potenciais elétricos pode ser uma carga elétrica, um conjunto de cargas elétricas, podem ser reações químicas, processos denominados indução eletromagnética, tudo isso são fontes de potencial elétrico. Porém, existem regiões em que este potencial elétrico ele é constante. O termo linha ou superfície equipotencial se diferencia porque nós podemos ter uma linha em que os potenciais elétricos eles são constantes, ou uma área onde esse potencial elétrico ele é constante, ou até mesmo toda uma região do espaço em que este potencial elétrico é constante. Então, todos os pontos sobre uma superfície equipotencial possuem o mesmo potencial elétrico. Tudo bem? No caso da nossa figura, estão representadas uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Por que eu sei que essa primeira carga ela é positiva? Porque estão representadas, olha só, as linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico são linhas que saem da carga positiva por uma convenção que já falamos aqui. Então, as linhas de campo elétrico, olha só, elas saem da carga positiva e elas entram na carga negativa. É por esse motivo que eu sei que a carga da minha esquerda é uma carga mais, a carga da minha direita é uma carga menos. Além de termos a representação das linhas de campo elétrico, cada uma dessas circunferências, elas representam linhas ou superfícies equipotenciais. Por que nesses pontos o potencial é o mesmo? Anteriormente, vimos que o potencial criado por uma carga pontiforme é igual a uma constante elétrica do meio vezes a carga elétrica geradora deste campo dividido pela distância da nossa carga até o ponto que você deseja medir esse potencial. Portanto, todos os pontos que estão equidistantes da nossa carga possuem o mesmo potencial elétrico. Então, todos esses pontos em cima dessa circunferência são pontos com o mesmo potencial elétrico, uma linha equipotencial. Se nós afastarmos da carga, indo aqui, por exemplo, para esse ponto B, o potencial de B é menor do que o potencial de A. Afinal, quando nós aumentamos a distância, o nosso potencial elétrico diminui. Então, o ponto B e todos os pontos que estão aqui em cima dessa circunferência apresentam o mesmo potencial. O mesmo vale para o ponto C. Eu aumentei ainda mais a distância em relação à carga, eu diminuí o meu potencial elétrico e todos os pontos que estão em cima dessa mesma circunferência
estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. A mesma análise eu posso fazer para essa carga à minha direita. Ela é uma carga negativa, pois o campo elétrico é convergente para essa carga. E todos os pontos em cima dessa circunferência do pontinho A possuem o mesmo potencial. Todos os pontinhos sobre a circunferência B possuem o mesmo potencial e o mesmo vale para C. Um cuidado que nós devemos tomar. Se essas duas cargas forem iguais, vamos supor que o potencial A é 50 volts, o B é 40 volts, o C é 30 volts. Repare, mais 50, mais 40, mais 30 volts. Quando temos uma carga negativa, seria menos 50, menos 40, menos 30 volts. Então, à medida que nós nos afastamos de uma carga positiva, o nosso potencial elétrico está diminuindo. Mas, à medida que nós nos afastamos de uma carga negativa, o potencial está aumentando. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Sendo uma grandeza escalar, o sinal positivo e negativo não representa o sentido, ele representa um valor numérico. E menos 50 volts é menor do que menos 40 volts, que é menor do que menos 30 volts. Isso é um detalhe muito importante de você ter em mente. Nós vamos perceber que todas as vezes que uma linha de campo elétrico cruza com uma superfície equipotencial, o ângulo formado entre os dois é de 90 graus. Isso é um detalhe também importante para a parte conceitual desse estudo. Infelizmente, nem toda representação de linhas de campo elétrico e superfícies equipotenciais é tão simples como essa quando temos apenas uma carga. Às vezes temos o que chamamos de dipolo de cargas. Eu tenho duas cargas elétricas, por exemplo. Você não precisa decorar essas figuras. O que você precisa saber fazer é interpretá-las. Portanto, nessa figura aqui de baixo, eu tenho duas cargas positivas. Tracejado, eu tenho a representação das minhas linhas de campo elétrico. A linha cheia representam superfícies equipotenciais. Elas nos informam que sobre uma mesma linha nós temos o mesmo potencial elétrico. É isso que essas superfícies elas vão nos dizer. Agora, existem alguns outros detalhes. Repare tanto nessas figuras aqui de cima quanto nessa figura aqui de baixo. Quando eu tenho duas cargas que são positivas, à medida que nós nos afastamos dessas cargas, o potencial ele vai diminuindo. Então, próximo da minha carga aqui, vamos supor que eu tenha um potencial de 100 volts. Longe da minha carga positiva, eu já tenho um potencial menor de 20 volts. Repare, as linhas de campo elétrico, elas fluem do maior potencial para o menor potencial. Isso vai ser válido em todas as situações, inclusive nessas aqui de cima. Lembra que eu comentei com vocês, ó? Se essa circunferência aqui mais interna, ela tem um potencial de 50 volts e essa mais externa tem um potencial de 30 volts, repare que as linhas de campo elétrico, ó, elas estão apontando do maior potencial para o menor potencial. O mesmo vale aqui. Se internamente o meu potencial é menos 50 e agora aqui fora o meu potencial é menos 30, as minhas linhas de campo elétrico também estão apontando do maior potencial para o menor potencial. Essa é uma característica das linhas de campo elétrico. Elas sempre saem do maior potencial e vão para o menor potencial. Como disse a vocês, não precisa ficar querendo decorar essas figuras, você tem que saber interpretá-las. No caso dessa figura em que eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, nós já vimos que as linhas de campo elétrico saem do polo positivo e vêm para o polo negativo, saem da carga mais e vêm para a carga menos. E as nossas superfícies equipotenciais, que são essas linhas cheias, perto da minha carga positiva, eu vou tendo o meu potencial elétrico cada vez maior. Quanto mais próximo da minha carga positiva, maior é o meu potencial elétrico. E próximo da minha carga negativa, quanto mais próximo eu estiver dela, menor é o meu potencial elétrico. Então, aqui a gente poderia ter uma situação em que bem pertinho da nossa carga positiva, o potencial era de mais 200 volts. Quando chega exatamente no meio das duas,
Se elas possuírem cargas de mesmo módulo, mas de tipos contrários, exatamente aqui no meio o potencial elétrico seria zero. Então nós sairíamos de mais 200 e iríamos para zero, e depois o nosso potencial elétrico iria ficando cada vez menor, por exemplo, chegando a menos 200 volts. E novamente, repare, perto da minha carga positiva eu tenho maior potencial. Perto da minha carga negativa, eu tenho menor potencial. As linhas de campo elétrico saem do maior potencial e vão para o menor potencial. E onde elas se cruzam com as superfícies equipotenciais, elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. E para fechar essa primeira parte da análise, é sempre bom a gente lembrar que os elétrons eles se movimentam no sentido oposto ao das linhas de campo elétrico, ou seja, elétrons se movimentam do menor para o maior potencial. Por exemplo, se você abandonar um elétron perto da carga negativa, ele vai querer sair do menor potencial para um maior potencial, seguindo a trajetória, o sentido oposto a essa linha de campo elétrico. Em compensação, se um próton fosse abandonado aqui, ele iria no sentido do maior potencial para o menor potencial, seguindo o mesmo sentido da linha de campo elétrico. Porém, eu deixei claro que são os elétrons que se movimentam, pois como vamos ver em eletrodinâmica, os elétrons é que são livres para se movimentarem em um circuito elétrico, ok? Talvez você esteja aí pensando assim, se o tema da aula que esse cara anunciou é condutor em equilíbrio eletrostático e o potencial elétrico, o que ele até agora não falou nada a respeito disso? Ele está falando aí de superfícies equipotenciais. Bem, eu estou fazendo toda essa volta para construir um raciocínio para você, meu querido estudante. Veja bem, um condutor em equilíbrio eletrostático, todo ele é um corpo equipotencial. Todos os pontos, tanto no seu interior quanto na sua superfície, possuem o mesmo potencial elétrico. Portanto, quando nós temos um condutor em equilíbrio eletrostático, todas as coisas que eu falei para as superfícies equipotenciais serão aplicadas aqui agora. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Vamos relembrar as características desse condutor em equilíbrio eletrostático. As cargas elétricas desse corpo, elas não se movimentam. Você não tem um movimento ordenado de cargas elétricas no interior de um condutor que já atingiu o equilíbrio eletrostático. Para isso não acontecer, significa que o campo elétrico no interior desse cara tem que ser zero. Nós aprendemos que uma das aplicações disso é a blindagem eletrostática. Nenhum fenômeno elétrico ocorre no interior desse condutor. É por isso que quando um relâmpago, por exemplo, atinge um automóvel, os passageiros no interior desse carro estarão protegidos. Aprendemos também que a maior densidade de cargas elétricas em um condutor em equilíbrio eletrostático ocorre nas regiões pontiagudas. Tudo isso para garantir que o campo elétrico no interior dele seja zero. Portanto, essa é mais uma aplicação. Ela é chamada de poder das pontas. É usada nos para-raios. O para-raio ele é pontiagudo porque ali nós teremos uma maior concentração de cargas. O campo elétrico próximo a essa região pontiaguda ele vai ser mais intenso. E isso provoca uma maior probabilidade da descarga elétrica acontecer nessa região. Agora, vamos entender o que acontece em termos de um potencial elétrico. Imagine que o nosso corpo ele tenha esse formato aqui qualquer. As cargas elétricas, no caso negativas, se distribuíram pela superfície. E, nessa região pontiaguda, a concentração de cargas é maior. Aqui dentro, o campo elétrico é zero. Afinal, ele está em equilíbrio. Vamos pegar o ponto A e o ponto B. Vamos tentar medir a diferença de potencial do ponto A para o ponto B. Vimos que essa diferença de potencial entre dois pontos é dada pelo campo elétrico vezes a distância deste ponto A para o ponto B. Porém, este campo elétrico é nulo. Afinal, o nosso condutor está em equilíbrio eletrostático. Se esse campo elétrico é nulo, significa que a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a zero. Lembre-se que VAB significa potencial A menos o potencial B.
Se o potencial A menos o potencial B é igual a zero, quer dizer que o potencial A é igual ao potencial B. Portanto, entre o ponto A e o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, qualquer ponto no interior deste condutor até a sua superfície estão no mesmo potencial elétrico. Portanto, dizemos que não há diferença de potencial elétrico no interior desse condutor. Cuidado! O potencial elétrico no interior do condutor não é zero, mas a diferença de potencial entre dois ou mais pontos é nula, pois o potencial elétrico em seu interior é constante. Tudo bem? No caso de uma esfera que se encontra em equilíbrio eletrostático, nós conseguimos calcular o valor do potencial elétrico dessa esfera e também de pontos externos a ela. Vamos lá. No caso do ponto B, exatamente sobre a superfície da esfera, o potencial elétrico vai ser dado por constante elétrica vezes a carga da esfera dividida pelo raio. É como se toda a carga da nossa esfera estivesse concentrada aqui no centro dela e nós usássemos como referência a distância do centro da esfera até a superfície, no caso, o raio da nossa esfera. Para um ponto A que está no interior da nossa esfera, vimos que para que o campo elétrico lá dentro seja zero, não pode haver diferença de potencial entre os pontos do interior da esfera até a sua superfície. Portanto, se você calcular o potencial elétrico em um ponto da superfície da esfera e encontrou, por exemplo, 20 volts, todos os outros pontos também estarão com o mesmo potencial, 20 volts. Não importa se esses outros pontos se encontram na superfície da esfera ou no interior dela, o potencial será o mesmo. Por isso eu disse a vocês, vimos superfícies equipotenciais porque um condutor em equilíbrio eletrostático é um corpo equipotencial. Todos os pontos no interior e em sua superfície têm o mesmo potencial elétrico. Agora, se nós sairmos da nossa esfera, por exemplo, viemos aqui para o ponto P, a distância que será levada em consideração para calcular o potencial vai ser a distância do centro da esfera até o ponto P. Para qualquer ponto fora da esfera, a gente usa essa referência. Então, a nossa equaçãozinha do potencial vai ser dada por constante vezes a carga elétrica da nossa esfera dividido pela distância, que vai do centro da esfera até o ponto em que você está analisando. O gráfico do potencial elétrico de uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático, ele é parecido com o do campo elétrico, mas tem uma diferença significativa. Olha só, o gráfico do potencial elétrico em função da distância é diferente porque, enquanto o gráfico do campo elétrico ele era nulo dentro da esfera, no nosso caso, o potencial agora ele é constante no interior da esfera até a sua superfície. A partir da superfície, à medida que essa distância aumenta, o valor do nosso potencial vai ficando cada vez menor. Afinal, o potencial elétrico tem o seu valor reduzido à medida que a distância aumenta. Um detalhe importante é que, se a nossa carga é positiva, ela gera potenciais positivos. Mas se a nossa carga fosse negativa, você colocaria o sinal negativo aqui na equação e, portanto, o valor do potencial ficaria negativo. Já discutimos isso anteriormente. Por isso, fique muito atento para este próximo slide. Nesse slide, eu estou mostrando para vocês como é o gráfico do potencial elétrico em função da distância para uma carga positiva e como seria esse mesmo gráfico se a minha carga fosse negativa. Uma esfera carregada negativamente, ela também terá em seu interior um potencial elétrico constante, mas à medida que eu saio da minha esfera e vou me afastando dela, o valor numérico desse potencial vai ficando cada vez mais próximo de zero, ok? Vale a pena lembrar que um potencial elétrico igual a 0 volt é maior do que esse potencial elétrico aqui. Por exemplo, menos 20 volts.
Porque a grandeza potencial elétrica é uma grandeza escalar. Portanto, o sinal não representa sentido de nada, ela representa mesmo o valor numérico. Portanto, para a minha esfera negativa, nós temos um potencial negativo e constante no interior da nossa esfera até a sua superfície. Vamos chutar um valor aqui, por exemplo, menos 20 volts. E à medida que você vai se afastando dessa esfera, o potencial que era menos 20, ele vai ficando cada vez maior. Menos 10, menos 5, tendendo a zero. Ok? Ficou clara essa explicação? Quando nós discutimos eletrização por contato, nós aprendemos a resolver modelos de exercício como este. Agora nós vamos entender o porquê daquela lógica valer para estes tipos de exercícios. Vamos lá? Olha só, eu tenho duas esferas, ambas positivas, uma com carga 2 microcoulombs e um raio de 2 metros, a outra com carga de 7 microcoulombs e raio 1 metro. Por que eu sei que essas duas esferas elas não estão em equilíbrio eletrostático? De maneira conceitual, eu tenho muito mais cargas na esfera menor do que cargas em excesso na esfera maior. É como se eu te falasse mais ou menos assim. Eu tenho um ônibus grandão e um ônibus pequenininho. No ônibus pequenininho eu estou colocando 100 pessoas, no ônibus grandão eu estou colocando 20. Fica sem lógica. Um corpo maior, ele tem a capacidade de armazenar mais cargas elétricas. Então, o que nós vamos fazer aqui é provar matematicamente que esses dois corpos eles não estão em equilíbrio eletrostático e o que deveria acontecer para esse equilíbrio ser atingido. Vamos lá? O potencial elétrico no interior de uma esfera é dado por constante vezes a carga dessa nossa esfera dividido pelo raio dela. No caso, o potencial elétrico da nossa esfera A seria a constante K vezes a carga, que é 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pelo raio da esfera, que vale 2. Podemos escrever, então, que o potencial de A seria a constante vezes 10 elevado a menos 6. É isso que está escrito aqui. Já a minha esfera B, o potencial dela vai ser a constante vezes 7 microcoulomb, 7 vezes 10 a menos 6, dividido pelo raio, que é 1. Portanto, o valor do potencial B é igual a constante vezes 7 vezes 10 elevado a menos 6. Eu te pergunto, esses dois caras, eles são iguais? Claro que não. Esse vale 9 vezes 10 a 9 vezes 10 elevado a menos 6. Esse vale 9 vezes 10 a 9 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 6. Então, se esses dois números aqui eles são diferentes, significa que as minhas esferas elas não estão em equilíbrio eletrostático. Para esse equilíbrio ser atingido, eu vou dizer que o novo potencial de A tem que ser igual ao novo potencial de B. Portanto, K, que é a constante, vezes a nova carga de A sobre o raio de A, que não dá para mudar, né? É igual a constante vezes a nova carga de B sobre o raio de B. Eu posso cortar essa constante com essa constante e aí eu chego na relação que a carga de A, a nova carga de A sobre o raio de A tem que ser igual à nova carga de B sobre o raio de B. Quando nós temos uma razão sendo constante, significa que a quantidade de carga que vai ser colocada em cada uma das esferas vai ser proporcional ao raio dessas esferas. Então, veja quantas vezes o raio da esfera A é maior que o raio da esfera B. Veja aqui, ó, o raio de A é 2 vezes o raio de B. Então, para esse equilíbrio eletrostático ser atingido, a carga de A, a nova carga de A, deve ser 2 vezes a nova carga de B. Além disso, a minha carga total, ela era, antes de todo esse processo acontecer,
2 microcoulombs com mais 7 microcoulombs, ou seja, 9 microcoulombs. Além dessa igualdade aqui ser estabelecida, eu preciso que continue havendo conservação da minha carga. Portanto, para obedecer à conservação da carga do meu sistema, a nova carga de A mais a nova carga de B precisa ser igual a 9 microcoulombs. Agora, basta resolver esse sisteminha e nosso exercício estará encerrado. Como QA' é 2 vezes QB', no lugar do QA' da minha segunda equação, eu vou escrever 2 QB' mais QB' é igual a 9. 3 QB' é igual a 9. Portanto, QB' vai ser 9 dividido por 3. Portanto, 3 microcoulombs. Se o nosso QB' vale 3 microcoulombs e a nossa carga total era 9 microcoulombs, o nosso QA' será de 6 microcoulombs. Um detalhe bacana que eu acabei esquecendo de falar no meio da resolução é que, como o potencial da nossa esfera A inicialmente ele era menor do que o potencial elétrico da nossa esfera B, é bem fácil de perceber, né, que o nosso VA inicialmente é menor do que o VB, e como são os elétrons que se movimentam, e os elétrons movem-se do menor para o maior potencial, nós teremos um fluxo de elétrons de A para B. Os nossos elétrons se movimentarão de A para B, e é por isso que a nossa esfera A, que estava com excesso de carga positiva de 2 microcoulombs, ficará ainda mais positiva, pois ela vai perder elétrons para a nossa esfera B. Está resolvido mais um exercício de física, e eu espero que ele seja muito útil na sua caminhada, seja no terceiro ano do ensino médio ou para o seu vestibular, que você consiga alcançar os seus objetivos esse ano. Eu sou o professor de Física Thiago Lima. Se você gostou dessa aula, deixa aí uma curtida, deixa um comentário, faça uma crítica, dê uma sugestão. É sempre um prazer poder estar com vocês. Até a nossa próxima aula e um grande abraço. Tchau, tchau.